Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CSM83. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre a pintura customizada que eu fiz nesse capacete Pius. Em primeiro lugar, se inscreve nesse canal e ativa o sino de notificações, que isso ajuda bastante, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz foi desmontar o capacete e começar a remover a tinta original de fábrica que tinha nesse capacete da Pius, usando uma lixa 150, 220, 320, 400 e 600. Após esse processo de lixamento, eu apliquei um selador para plástico e esse prime PU. Após 12 horas de secagem, eu fiz o lixamento desse prime usando uma lixa 320, 400 e 600. Depois desengraxei a peça e aí eu apliquei essa camada de tinta preto fosco, porque a ideia inicial seria dar uma pintura de preto fosco nesse capacete todo e aplicar um adesivo tipo envelopamento. Após essa parte de adesivação, aplicaria o verniz em cima e estaria finalizado. Porém, a parte do adesivo eu não consegui encontrar aqui perto da minha oficina, aqui na área, uma pessoa que fizesse da maneira que eu havia projetado. Então eu entrei em contato com o dono do capacete perguntando se ele poderia deixar eu fazer na pistola, e disse para ele que havia um risco de não ficar bom, porque seria o primeiro que eu faria. Mas ele confiou totalmente aqui no nosso serviço e deixou ao nosso critério, e aí eu comecei a fazer toda essa parte de mascaramento aqui com a fita, que foi a ideia inicial que eu tive. Fiz o mascaramento completo da parte onde eu queria que ficasse o adesivo, e aí eu comecei a fazer o desenho do adesivo em cima dessa fita, adicionando os traços, adicionando os tribais. Essa pintura aqui customizada, galera, foi a primeira que eu fiz no capacete dessa forma, com esse tipo de técnica, usando essa parte de mascaramento e recorte, e esse foi o resultado final do desenho. Tive cuidado para que os detalhes ficassem assimétricos na mesma posição de um lado e de outro. Depois eu fiz o recorte desse desenho com o auxílio de um estilete. Recortei todas as partes que eu queria que pegasse a tinta. Na etapa seguinte, eu comecei a aplicar uma tinta branca em cima de todo o desenho, para que essa tinta branca servisse de base para as outras tintas que eu aplicar em cima, porque as tintas são metálicas, então elas demoram muito para preencher. E aí ficaria uma camada muito grossa, ficaria um alto relevo na pintura final. Então por isso eu fiz essa base branca, e também tinha os detalhes brancos que eu queria que ficasse, que aparecesse no capacete. Depois de pintar o branco e proteger as partes que eu queria que ficasse branco, eu entrei com a tonalidade azul. Esse azul que eu estou usando, galera, é um azul Netuno metálico, tá bom? Então essa tinta é muito bonita, ela tem um reflexo muito bacana no sol, tem um pigmento colorido que se destaca bastante no sol. Finalizado a parte onde eu queria que ficasse os detalhes azuis, eu fiz também a proteção, o mascaramento nessas partes, entendeu? Para que ficasse protegidas a parte azul onde a gente acabou de pintar. Lembrando que eu também já protegi a parte branca. Agora no final eu vou dar o tom de púrpura, que é um tom lilás roxo, que faz parte das cores do design dessa arte, né, que nós criamos para fazer nesse capacete, galera. Esse capacete ele tá ficando aqui com uma pintura customizada única, tá, né? Foi feito à mão, um desenho criado do zero, apenas com os traços do tema que o proprietário queria. Ele escolheu um tema específico para a gente fazer e entregou na nossa mão, e aí a partir do tema que ele escolheu, eu tive essa ideia, criei esses traços e esse estilo para que ficasse de acordo e lembrando o tema que ele havia escolhido. Nessa etapa do processo eu vou remover todo o mascaramento, toda a parte onde eu fiz a proteção nas tintas que eu fui aplicando uma posterior à outra. Eu vou remover todo esse mascaramento para aplicar um verniz final na pintura toda, para proteger e dar o brilho, né, para que ela atinja aquela qualidade, aquele brilho e aquela proteção, para que no sol destaque bem o pigmento da tinta. Esse aqui é o resultado final do nosso trabalho de mascaramento e pintura. Ficou um resultado muito bacana, eu gostei muito, galera. Foi a primeira vez que eu fiz um serviço dessa maneira e eu achei muito legal. Depois de aplicar o verniz,
eu não gostei muito do resultado final, porque, como eu havia dito antes, as camadas de tintas ficaram salientes, com alto relevo, e aí não estava dando aquele efeito espelhado no verniz. Então eu esperei esse verniz secar por 24 horas aqui numa temperatura mais ou menos de 38 a 45 graus. E aí eu usei uma lixa 1200 à base d'água e lixei todo esse desenho, todo esse verniz, como se fosse fazer um polimento num carro que estivesse danificado. Depois eu mascarei novamente a parte que eu não queria que pegasse verniz e dei de novo mais 3 camadas de verniz para poder sim atingir aquele efeito espelhado que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. E aí sim ficou com o resultado final que ficou mais satisfatório para mim. Eu gostei muito desse desenho. O cliente disse que não queria algo muito chamativo, ele queria uns detalhes mais sutis assim, mais discreto. Então foi esse desenho e essas tonalidades de cores, foi pensando nisso também. E aí aqui eu apliquei um efeito cintilante na emenda do desenho com verniz embaixo e na parte que vai ficar fosca no capacete, que ele também queria que a pintura ficasse fosca. Porém eu não gostei do capacete todo fosco com os detalhes, então eu deixei uma parte fosca frontal e fiz esse desenho na lateral e traseira brilhante com aplicação de verniz. Porém na parte que é fosca eu também apliquei um verniz fosco para trazer proteção a essa pintura. Dá uma olhada como é que ficou o efeito cintilante de cima na emenda da pintura customizada para a parte preta do capacete. Galera, eu gostei muito, o dono do capacete gostou muito, as pessoas que viram o capacete aqui na oficina gostaram também. E eu espero que vocês curtam, que vocês gostem também desse tipo de conteúdo. Um forte abraço a todos vocês. Lembrando mais uma vez, se ainda não for inscrito, se inscreve nesse canal aí, ativa o sino de notificações, tá? Que isso ajuda bastante. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um forte abraço!